O que é o Islã? Para 1/5 da população mundial, o Islã é uma religião e um sistema de vida completo. Os muçulmanos seguem uma religião de paz, misericórdia, perdão. O que o Islã significa? A palavra árabe Islã significa submissão. É derivada de uma palavra que significa paz. Num contexto religioso, significa total submissão voluntária à vontade de Deus. Maometano, portanto, é uma denominação errada, porque sugere que os muçulmanos adoram a Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, em vez de Deus. Alá é a palavra árabe que significa Deus, usada pelos árabes, tanto muçulmanos como cristãos. Quem são os muçulmanos? Mais de 1.570 bilhões de pessoas de uma vasta classe de raças, nacionalidades e culturas através do globo, desde as Filipinas até a Nigéria, estão unidas pela fé islâmica. 18% aproximadamente vivem no mundo árabe. A maior comunidade islâmica do mundo é a da Indonésia. Partes substanciais da África e da maior parte da África são muçulmanos. Portanto, nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é árabe. Em que os muçulmanos creem? Os muçulmanos creem em um único e incomparável Deus, nos anjos criados por ele, nos profetas pelos quais suas revelações foram trazidas à humanidade, no dia do juízo e na prestação individual de contas pelas ações praticadas, na autoridade total de Deus sobre o destino do homem e na vida após a morte. Os muçulmanos creem na corrente dos profetas a partir de Adão, incluindo Noé, Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, José, Moisés, Abraão, Davi, Salomão, Elias, Jonas, João Batista e Jesus. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre eles. Mas a mensagem final de Deus para o homem, uma confirmação da mensagem eterna e um resumo de tudo o que acontecera anteriormente, foi revelada ao profeta Muhammad, por intermédio do anjo Gabriel. Como alguém se torna muçulmano? Simplesmente por acreditar e falar, presto testemunho que não há outra divindade além de Deus e presto testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Com essa declaração, o crente anuncia sua fé em Deus, em todos os mensageiros de Deus e nas escrituras que eles trouxeram. O que é a Kaaba? A Kaaba é o local de adoração que Deus ordenou a Abraão e a Ismael construírem há mais de 5.000 anos atrás. A construção foi feita de pedras, a qual, muitos acreditam, foi o local original de um santuário estabelecido por Adão. Deus ordenou a Abraão convocar toda a humanidade para visitar o local, e quando os peregrinos lá vão, dizem: "Eis-nos aqui, ó Senhor", em resposta a tal convocação. Quem é Muhammad? O profeta Muhammad nasceu em Meca, no ano 570, em um período em que o cristianismo não se tinha estabelecido completamente na Europa. Uma vez que seu pai faleceu antes do seu nascimento e sua mãe logo depois, ele foi cuidado pelo seu tio, pertencente à respeitada tribo dos Coraixitas. À medida que ia crescendo, tornou-se conhecido pela sua retidão, generosidade e sinceridade, a tal ponto que era procurado pela sua capacidade de arbitrar nas disputas. Os historiadores descrevem-no como calmo e meditativo. O profeta Muhammad possuía uma natureza profundamente religiosa e abominava a decadência de sua sociedade. Ele adquiriu o hábito de meditar na caverna de Hirá, perto do topo da Montanha da Luz, em Meca. Como ele recebeu a revelação? Aos 40 anos de idade, enquanto estava empenhado em um retiro meditativo, o profeta Muhammad recebeu sua primeira revelação de Deus por intermédio do anjo Gabriel.
Essa revelação, que prosseguiu por 23 anos, é conhecida como Alcorão. Tão logo ele começou a recitar as palavras que ele ouviu de Gabriel e a pregar a verdade que Deus havia lhe revelado, ele e seu pequeno grupo de seguidores sofreram perseguições amargas, que se tornaram tão violenta no ano de 622 que Deus lhe ordenou que emigrassem. Este evento, a Hégira, migração, na qual eles se mudaram de Meca para a cidade de Medina, cerca de 400 quilômetros ao norte, marca o início do calendário muçulmano. Depois de alguns anos, o profeta e seus companheiros conseguiram retornar a Meca, onde perdoaram seus inimigos e estabeleceram o Islã definitivamente. Antes de o profeta morrer, aos 63 anos de idade, a maior parte da Arábia já era muçulmana, e um século depois de sua morte, o Islã se espalhou até a Espanha, no Ocidente, e até a China, no Oriente. Que é o Alcorão? O Alcorão é um registro das palavras exatas reveladas por Deus por intermédio do anjo Gabriel ao profeta Muhammad. Foi memorizado por ele e então ditado aos seus companheiros e registrado pelos seus escribas que o conferiam durante sua vida. Nenhuma palavra das suas 114 suratas foi mudada no decorrer dos séculos. Assim, o Alcorão é em cada detalhe o único e miraculoso texto que foi revelado a Muhammad há 14 séculos. De que trata o Alcorão? O Alcorão, a derradeira palavra de Deus revelada, é a principal fonte da fé e da prática de todo muçulmano. Ele trata de todos os assuntos relacionados conosco como seres humanos: sabedoria, doutrina, rituais e lei. Mas o seu tema básico é o relacionamento entre Deus e suas criaturas. Ao mesmo tempo, ele proporciona orientação para uma sociedade justa, a conduta humana decente e para um equitativo sistema econômico. Há outras fontes sagradas? Sim, a Sunna, a prática e o exemplo do profeta Muhammad, é a segunda autoridade para os muçulmanos. Um hadith é a narração fidedigna, transmitida do que o profeta Muhammad disse, fez ou aprovou. Crer na Sunna faz parte da fé islâmica. Exemplos dos ditos do profeta Muhammad. O profeta disse: Deus não tem misericórdia daquele que não tem misericórdia dos outros. Ninguém de nós crê realmente antes de desejar ao seu irmão o que deseja para si próprio. Aquele que se alimenta enquanto o seu vizinho está passando fome não é crente. O poderoso não é aquele que derruba os outros. O poderoso é aquele que controla a si próprio no acesso de cólera. Deus não vos julga baseado em vossos corpos e em vossas aparências, mas perscruta vossos corações e examina as vossas obras. Quais são os 5 pilares do Islã? São a estrutura da vida do muçulmano: a fé, a oração, o interesse pelo necessitado, zakat, a alta purificação, jejum e a peregrinação a Meca para quem tiver posse para tal. A fé. Não há outra divindade além de Deus e Muhammad é o seu mensageiro. Essa declaração de fé é chamada de Shahada, uma fórmula simples que todo crente pronuncia. A segunda parte da Shahada é: Muhammad é o mensageiro de Deus. Isto significa que Deus é o único Criador, o único merecedor da nossa adoração e que ninguém é semelhante a ele. A oração. Salat é o nome das adorações obrigatórias que são praticadas 5 vezes ao dia e constituem um elo direto entre o adorador e Deus. Não há autoridade hierárquica no Islã, nem padres. Assim, as orações são dirigidas por uma pessoa com instrução, que conhece o Alcorão, escolhida pela comunidade. Essas 5 orações diárias contêm versículos do Alcorão e são recitados em árabe, a linguagem da revelação, mas as súplicas pessoais podem ser feitas no idioma de cada um. As orações são praticadas na alvorada, ao meio-dia, no meio da tarde, ao crepúsculo e à noite, e assim determinam o ritmo do dia todo. Apesar de ser preferível praticar a oração em conjunto, numa mesquita, o muçulmano pode orar em qualquer lugar, tal como no campo, escritório, na fábrica e universidade.
Os que visitam o mundo islâmico ficam impressionados com o prevalecimento das orações na vida cotidiana. Tributo. Um dos mais importantes princípios do Islã é que todas as coisas pertencem a Deus e que a riqueza, portanto, está confiada aos seres humanos. A palavra zakat significa tanto purificação como crescimento. Nossas posses são purificadas com a separação de uma parte delas para os necessitados e, a exemplo da poda das árvores, o corte equilibra e estimula novos crescimentos. Cada muçulmano calcula individualmente o seu próprio zakat. Na maioria dos casos, isto envolve o pagamento de 2,5% do capital da pessoa. A pessoa piedosa deve também dar tanto quanto possa como caridade, sadaca, e fazê-lo preferivelmente em segredo. Apesar dessa palavra poder ser traduzida como caridade voluntária, tem um significado mais amplo. O profeta disse: mesmo o encontrar a seu irmão com o rosto risonho é caridade. O jejum. Todo ano, durante o mês do Ramadã, todos os muçulmanos jejuam, desde a alvorada até o pôr do sol, abstendo-se da comida, bebida e das relações sexuais. Aquele que estiver doente, for idoso ou estar em viagem, a mulher grávida ou amamentando, é-lhes permitido quebrar o jejum e jejuarem o mesmo número de dias em outra época do ano. Se houver incapacidade física para fazê-lo, devem alimentar uma pessoa necessitada para cada dia não jejuado. As crianças começam a jejuar e praticar as orações a partir da puberdade, apesar de muitos começarem mais cedo. Além do jejum ser muito benéfico para a saúde, é considerado um método de purificação pessoal. Ao provar-se dos confortos mundanos, mesmo por um período curto, o jejuador adquire verdadeira simpatia por aqueles que sofrem fome e, ao mesmo tempo, desenvolve a sua vida espiritual. A peregrinação. A peregrinação anual a Meca é uma obrigação somente para aqueles que são física e financeiramente capazes de empreendê-la. Portanto, 2 milhões de pessoas aproximadamente vão a Meca cada ano de toda parte do globo, oferecendo uma oportunidade única para os provenientes de nações diferentes de se encontrarem. Apesar de Meca estar sempre cheia de visitantes, o Hajj anual começa no 12º mês do calendário islâmico. Assim, o Hajj e Ramadã caem algumas vezes no verão, outras no inverno. Os peregrinos vestem roupas simples que eliminam as distinções de classes e cultura. Assim, todos ficam iguais perante a Deus. Os rituais do Hajj foram instituídos pelo profeta Abraão, incluindo o circungirar a Caaba por 7 vezes e o percorrer a distância entre os montes Safa e Marva, como fez Hagar durante a sua procura por água. Então, os peregrinos se põem em pé no vasto vale de Arafa e se juntam em oração para pedir o perdão de Deus. Tem-se a impressão de que esta cena é uma visão do dia do juízo final. Nos séculos passados, o Hajj era um empreendimento árduo. Hoje, porém, a Arábia Saudita fornece a milhões de pessoas água, transporte moderno e as mais modernas facilidades de atendimento médico. O encerramento da peregrinação é marcado por uma festa comemorando o final de Ramadã. As 5 necessidades básicas da vida. O Islã veio para conservar, preservar e proteger as 5 necessidades básicas para um ser humano. São elas a proteção à religião. Portanto, dá-se liberdade para qualquer indivíduo escolher por livre e espontânea vontade a sua religião. O Alcorão confirma isso ao dizer: não há imposição quanto à religião. E proíbe também o Islã, através dos versículos alcorânicos, que é a primeira fonte da lei islâmica, e através das orientações do profeta Muhammad, o que nós chamamos de Sunnah, qualquer tipo de maus tratos aos adeptos de outras religiões. Então, é uma obrigação islâmica não impor a nossa religião aos demais, deixar as pessoas escolherem por livre e espontânea vontade a sua religião, e também não insultar ou maltratar as pessoas por causa da sua adoção de uma determinada religião.
A segunda necessidade básica, justamente, é preservar a vida. O Alcorão confirma dizendo que faz uma pessoa viver como tivesse revivenciado toda a humanidade, e quem tira a vida de uma pessoa como tivesse tirado a vida de toda a humanidade. Portanto, é proibido no Islã tirar uma vida sem justa causa, como no caso da autodefesa. Então, a vida no Islã é sagrada e não pode ser violada. Tanto que, se alguém matar uma pessoa propositalmente, a primeira instância, um juiz declarar depois de comprovar o assassinato e o crime, é declarar a pena de morte, sendo que a família da vítima que vai arbitrar realmente se vai executar a pessoa ou vai receber uma indenização ou vai perdoar aquela pessoa, e o Islã estimula o perdão neste caso. O terceiro item importante a ser preservado é a mente. O Islã considera que a região que deverá ser sempre mantida intacta, sem nenhum tipo de alteração, para possibilitar uma escolha lúcida, inclusive pela religião, é a mente. Portanto, não permite no Islã a utilização de qualquer substância que altere a razão, inclusive nisso as bebidas alcoólicas e as drogas, e mantém o Islã ou determina através de seu Código Penal uma punição para quem consome ou comercializa bebidas alcoólicas e drogas, e de uma forma bem severa. O quarto item a ser preservado e protegido no Islã é a descendência, que são a nossa prole, ou a nossa geração, ou os nossos filhos. Portanto, o Islã estabelece parâmetros para a proteção a essa geração antes da sua própria existência, onde ele determina ou aconselha os seus seguidores escolherem a sua futura esposa ou a futura mãe dos seus filhos ou o futuro pai dos seus filhos em parâmetros predefinidos para garantir uma boa estrutura e o direito que essa criança tem de ter um pai, uma mãe, uma família. Portanto, o direito do menor e adolescente no Islã começa antes da sua própria existência. E depois vem, durante a gestação, o homem ou o marido tem que garantir uma gestação tranquila para sua esposa. Depois, ao nascer, garante para ele a higiene, a educação, a alimentação e a saúde, e tudo, e dar um bom nome, e tudo que essa criança precisa, né? E a orientação islâmica quanto à educação para os filhos, ela é bem precisa. E o quinto item que o Islã protege justamente é a propriedade. O Islã estimula as pessoas a ganharem seus bens de uma forma correta e lícita e não permite que essas pessoas gastem seus bens de uma forma arbitrária, uma vez que estabelece um direito para os pobres nesses bens que nós ganhamos. Ou depois de passagem de um ano, o muçulmano tem por obrigação de tirar 2,5% do valor imobilizado que não esteja precisando para seu sustento e a sua família, ao alcançar um determinado teto, e doar essa quantia para as pessoas necessitadas. E proíbe o furto ou qualquer violência contra os bens dos outros, que o Islã garante a sua própria proteção. Que os muçulmanos pensam a respeito de Jesus? Os muçulmanos respeitam e reverenciam Jesus e aguardam a sua segunda vinda. Eles o consideram um dos maiores mensageiros de Deus para a humanidade. O muçulmano nunca se refere a ele simplesmente como Jesus, mas sempre acrescentando a frase, a paz esteja com ele. O Alcorão confirma seu nascimento de uma virgem. Uma surata do Alcorão é denominada Maria, e Maria é considerada a mais pura mulher de toda a criação. O Alcorão descreve a anunciação como segue: Recorda-te de quanto os anjos disseram: Ó Maria, é certo que Deus te elegeu e te purificou, e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Ó Maria, por certo que Deus te anuncia novas felizes com seu verbo, cujo nome será Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e se contará entre os diletos de Deus.
Fará os homens ainda infante, bem como na maturidade, e se contará entre os virtuosos. Por que a família é tão importante para os muçulmanos? A família é a base da sociedade islâmica. A paz e a segurança proporcionadas por uma unidade familiar estável e muito valorizada e vista como essencial para o desenvolvimento espiritual de seus membros. Uma harmoniosa ordem social é criada pela existência de famílias numerosas. Os filhos são muito apreciados e raramente deixam as casas dos pais antes de casarem. O casamento muçulmano. O casamento muçulmano não é um sacramento, mas um acordo simples e legal no qual cada uma das partes é livre para incluir condições. Os costumes do casamento variam muito de um país para outro. Como resultado disso, o divórcio não é comum, apesar de não ser proibido como último recurso. De acordo com o Islã, nenhuma moça muçulmana pode ser forçada a se casar contra sua vontade. O comportamento do muçulmano com os pais. No que se refere ao comportamento com os pais, é fundamental entender que a satisfação de Deus para conosco, como muçulmanos, depende muito da satisfação dos nossos pais para conosco. O profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja sobre ele, ele diz que o paraíso repousa debaixo dos pés das mães. Isto quer dizer, se realmente uma pessoa pretende ganhar a satisfação e o agrado de Deus para com ele, deve satisfazer, deve atender, respeitar e obedecer os seus pais. E diz também o profeta Muhammad, uma das ações que mais leva as pessoas a merecerem um paraíso no dia de juízo final é respeitar e tratar bem os seus pais. Portanto, cabe ao muçulmano seguir essas orientações para buscar o agrado e a satisfação dos seus pais. A primeira coisa é obedecer os pais, desde que a sua obediência não implica em desobediência à determinação de Deus. O segundo, respeitar os pais, não levantar a voz, não demonstrar nenhuma irritação contra eles na sua frente, nem mostrar insatisfação para com os pais, não iniciar as refeições antes que os pais iniciem ou até que os pais permitam o início da refeição, dar assistência a eles, se os pais forem pobres, a obrigação dos filhos manter e sustentar os pais, principalmente quando alcançarem a velhice. E se os pais vierem a morrer, faz parte do bom comportamento para com eles visitar os parentes que eles costumavam visitar e contactar na sua vida. E quanto aos alimentos? Quanto aos alimentos, o muçulmano pode consumir todo tipo de líquido, com exceção o sangue e a bebida alcoólica ou qualquer substância que comprovadamente ou cientificamente comprovado que faz mal à saúde humana. Também pode comer qualquer tipo de alimento, menos a carne suína ou qualquer substância da carne suína, ou comer carniças ou alimentos ou animais abatidos em nome de imagens ou outras divindades que não sejam a Deus. Portanto, é livre para o muçulmano consumir qualquer tipo de alimento, desde que não implica em alimento que venha causar saúde à sua mente, ao seu espírito e ao seu corpo. A presença do Islã no Brasil. É quase impossível precisarmos acerca dos muçulmanos brasileiros. Há convertidos emigrantes, profissionais liberais, empresários, trabalhadores em diversas áreas de produção, todos dando sua contribuição para o futuro do Brasil. Essa comunidade complexa está unificada por uma rede nacional de mesquitas. Os muçulmanos chegaram muito cedo ao Brasil. Juntamente com Cabral chegaram Shurabdin Ben Majid e o navegador Musa Ben Sati. Quando do tráfico de escravos no século XVIII, muitos milhares de muçulmanos africanos, Hausas, Fulanis e Urubás, trabalharam como escravos nas plantações.
Os mesmos lideraram, no período do século XIX, de 1807 a 1837, revoltas para a libertação dos escravos, chamadas a Revolta dos Malliers. Os mesmos deixaram sua influência no plantio, arquitetura, língua portuguesa, arte, música e culinária. As contribuições islâmicas para a civilização. O mundo do Islã era um formidável centro cultural e científico, enquanto que a Europa continuava afundada no barbarismo e na ignorância. A mais velha universidade ainda em uso é a Universidade de Fez, no Marrocos. Na Idade Média, foi o centro das pesquisas científicas. Os árabes introduziram o papel na Europa e inventaram o arco ogival, sem o qual os europeus não poderiam ter construído suas catedrais góticas. Eles enviaram o damasco, arroz e açúcar para a Europa, o cânon da medicina, de Ibn Sina, Avicena e sobre varíola e sarampo. De Al-Razi foram os livros padrões da profissão médica por 800 anos aproximadamente. Ibn al-Baitar escreveu um livro sobre medicina, Simplices, que continuou sendo impresso na Europa aproximadamente 1000 anos depois. No século IX, Ibn Firnas, o verdadeiro pai da aviação, construiu um aparelho e nele voou. Por volta do ano 1000 d.C., Al-Biruni mediu o perímetro da Terra dentro da precisão de centímetros da mais exata medição moderna e estabeleceu a rotação da Terra ao redor de seu eixo. Os numerais arábicos substituíram os algarismos romanos, de dificílimo manuseio para o cálculo. Os árabes introduziram na Europa a ideia hindu do zero, ou a ideia de se arranjarem os números no sistema decimal. Várias cidades se expandiram sob a influência do Islã. Enquadravam-se no modelo da cidade quanto ao planejamento, serviços públicos, saneamento e integração. Suas universidades, escolas, bibliotecas e seus banhos públicos, suas áreas de lazer e seus jardins, o sistema de água corrente e de drenagem eram talvez superiores aos de muitas cidades modernas. Em Córdoba, na Espanha, um dos extraordinários centros islâmicos, havia um completo sistema de iluminação noturna. Tudo isso ocorria nos séculos X e XI, quando as cidades europeias, herdeiras da antiguidade clássica, podiam dificilmente gabar-se de uma rua pavimentada ou de uma iluminação noturna pública além da luz da lua. A contribuição islâmica para a civilização são evidentes em vários campos da atividade humana, em zoologia, astronomia, agricultura, química, meteorologia, matemática, farmacologia, arquitetura, comércio, estratégia de guerra e em literatura. A alquimia, a astrologia e a numerologia substituíram gradativamente a química, a astronomia e a matemática. O comportamento com as mulheres. O Islã, desde o início da revelação do Alcorão e através da orientação do profeta Muhammad, estabelece princípios fundamentais no tratamento dado às mulheres. Entre eles, 1. A mulher tem o mesmo grau de religiosidade e de devoção. Merece o paraíso se praticar o bem e o castigo se fizer o mal, da mesma forma que o homem, disse Deus. A quem praticar o bem, seja homem ou mulher, e for crente, consideremos uma vida agradável e premiaremos com uma recompensa, de acordo com a melhor de suas ações. Surata das Abelhas, 97. 2. O Islã ordena honrar e dignificar as mulheres, sendo elas filhas, esposas e mães. Como filha, disse o profeta Muhammad, qualquer homem que tiver uma menina que consegue educá-la bem, tratá-la bem e cuidar dela bem, eu garanto para ele o paraíso. E como esposa, disse o profeta, o melhor entre vós é o melhor para sua esposa, e eu sou o melhor entre vós para minha esposa. E disse também, a vida é sedutora, e o melhor bem a ser adquirido nela é ter uma virtuosa esposa. E quanto às mães, disse o profeta, o paraíso repousa debaixo dos pés das mães. 3. Igualar as mulheres na educação, disse o profeta. A busca pelo conhecimento é uma obrigação de cada muçulmano, incluindo neste dito as mulheres. 4. O Islã garantiu direito à herança às mulheres, sejam elas mães, esposas, filhas, adultas ou menores,
ou até na barriga de sua própria mãe. 5. Quem acompanha as regras das leis islâmicas não encontra diferença entre a capacidade do homem e da mulher em todos os aspectos inerentes às finanças, como comércio, contratação, pagamento, intermediações, locações, penhores, divisões, alegações mediante a justiça, declarações, procurações, fianças, acordos de conciliação, acordos comerciais, investimentos, contas bancárias e donativos, e nem tutela do homem. 6. No que tange aos direitos sociais, cabe à mulher escolher seu marido com quem vai casar, mantendo o nome de solteira mesmo após o casamento, além de ter o direito ao divórcio. Há mais de 14 séculos, algo que foi contemplado pela legislação brasileira somente em 1979. 7. Quanto aos direitos econômicos, o Islã dá autonomia e independência econômica para as mulheres antes, durante e depois do casamento, em tudo que ela ganhar pelo seu esforço com trabalho e investimentos, ou sem esforço, como no caso da herança. Também o Islã desobriga as mulheres a sustentarem a família, mesmo sendo ricas, e tornou isso apenas uma obrigação dos homens. Sendo pai, irmão ou esposo, não tem o direito de arbitrar sobre o destino a ser dado aos recursos financeiros das mulheres. 8. É dado às mulheres o direito na participação da vida política de acordo com as leis islâmicas, no voto, na tomada das decisões e na fiscalização dos órgãos governistas, inclusive contestando as decisões tomadas principalmente quando se trata de leis e normas referentes às mulheres. Esse direito foi garantido às mulheres há 14 séculos atrás, enquanto a mulher brasileira adquiriu isso apenas em 1932.